Existem momentos na vida que parecem completamente comuns, até percebermos que alguém estava prestando atenção em cada palavra, cada pausa, cada olhar. Eu estava naquele jantar. Vi tudo acontecer. Não houve gritos, não houve pratos quebrados, não houve confrontos dramáticos. Foi apenas uma mesa elegante em um restaurante caro. Taças de vinho cristalino refletindo a luz das velas, conversas que pareciam normais e um homem sentado em silêncio absoluto na ponta da mesa. Quando a sobremesa chegou, 3 vidas haviam sido irreversivelmente destruídas, e tudo porque ele ouviu, simplesmente ouviu, cada palavra. Meu nome é Helena e trabalho há 15 anos como assistente executiva em um escritório de advocacia corporativo em São Paulo. Não sou advogada, nunca quis ser. Meu trabalho é discreto, quase invisível. Organizo agendas, preparo reuniões, cuido de detalhes que ninguém nota até que algo dê errado. Aprendi ao longo dos anos que as pessoas mais poderosas do mundo raramente prestam atenção em quem arruma suas mesas, agenda seus compromissos ou serve seu café. E foi exatamente por isso que eu vi tudo, porque ninguém me notava. Ninguém prestava atenção no que eu ouvia, até aquela noite, quando finalmente entendi que não ser notada pode ser o maior poder que alguém pode ter. A história que vou contar aconteceu há 3 meses, mas ainda sinto o peso daquela noite como se fosse ontem. Ainda vejo o rosto dele quando finalmente entendeu. Ainda ouço o silêncio que tomou conta da sala quando a verdade se tornou inegável. Tudo começou 6 meses antes. Meu chefe, Dr. Ricardo Almeida, é sócio sênior do escritório. 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, ternos italianos impecáveis, relógio suíço que custa mais que meu carro. Casado há 27 anos com Amanda, uma mulher elegante que vinha de família tradicional paulistana. Eles tinham 2 filhos adultos, uma casa em um condomínio fechado em Alphaville e outra na praia. A vida perfeita aos olhos de qualquer um. Eu organizava a vida profissional dele há tanto tempo que conhecia cada detalhe de sua rotina. Sabia quando ele estava estressado pela forma como tamborilava os dedos na mesa. Sabia quando uma negociação havia dado errado pelo tom de voz ao telefone. Sabia quando ele mentia para a esposa sobre trabalhar até tarde, porque ele me pedia para confirmar a libis que eu nunca havia criado. Foi em uma terça-feira comum de março que notei a mudança. Dr. Ricardo chegou ao escritório com um sorriso diferente. Não era o sorriso profissional que ele usava com clientes. Era genuíno, quase juvenil. Ele assobiava enquanto revisava contratos. Checava o celular a cada 5 minutos. Começou a sair mais cedo, sempre com desculpas vagas sobre reuniões externas que não estavam na agenda que eu controlava meticulosamente. No começo, pensei que fosse um novo cliente importante, talvez uma promoção. Mas depois de 2 semanas, a verdade se tornou óbvia. Havia outra mulher. Percebi quando ele me pediu para reservar uma mesa em um restaurante específico. Não era o tipo de lugar que ele frequentava para reuniões de negócios. Era romântico, intimista. Caro de uma forma que grita, estou tentando impressionar alguém. Ele me pediu para não colocar na agenda oficial. Apenas uma nota pessoal para ele mesmo. Foi aí que soube com certeza. Nos meses seguintes, viu a fé se desenvolver através de pequenos detalhes que ninguém mais notava. Mensagens de texto que o faziam sorrir durante reuniões importantes. Ligações que ele atendia saindo da sala. Perfume diferente na camisa quando voltava de almoços que duravam 3 horas. Cobranças de hotéis em cartões corporativos que deveriam ser apenas para viagens de trabalho. Eu não disse nada. Não era meu lugar, não era meu casamento, não era minha vida.
Eu apenas observava, organizava, mantinha as coisas funcionando. Até que um dia, Amanda ligou para o escritório. Ela queria planejar uma surpresa para o aniversário de casamento deles. 27 anos juntos. Ela queria fazer algo especial. Pediu minha ajuda para organizar um jantar. Não apenas um jantar qualquer. Ela queria reunir as pessoas mais importantes da vida de Ricardo, os sócios do escritório, seus melhores amigos da faculdade, a família. Um jantar elegante em um restaurante sofisticado para celebrar quase 3 décadas de casamento. Eu poderia ter dito não. Poderia ter inventado uma desculpa. Poderia ter alertado o Dr. Ricardo. Mas não fiz nada disso. Simplesmente organizei tudo como ela pediu. Reservei o restaurante, enviei os convites, confirmei a presença de cada convidado. E quando Amanda me pediu para garantir que a noiva de Marcelo, o melhor amigo de Ricardo, também viesse, eu confirmei sem hesitar. O nome dela era Júlia, 29 anos, arquiteta, bonita de uma forma natural e despretensiosa. E como descobri depois de uma busca discreta nas redes sociais, era exatamente a mesma mulher que meu chefe vinha encontrando secretamente nos últimos 5 meses. A mesma mulher cujas mensagens o faziam sorrir durante reuniões importantes. A mesma mulher por quem ele estava destruindo um casamento de quase 3 décadas, e ela estava noiva do melhor amigo dele. Marcelo e Ricardo se conheciam desde a faculdade. Mais de 30 anos de amizade. Foram padrinhos um no casamento do outro. Seus filhos cresceram juntos. Passavam férias nas mesmas praias. Tinham sociedade em um barco. Eu poderia ter contado para Amanda. Poderia ter avisado Marcelo. Poderia ter confrontado o Dr. Ricardo. Mas não fiz nada disso. Apenas organizei o jantar perfeitamente, cada detalhe impecável. O restaurante mais elegante de São Paulo, menu degustação com harmonização de vinhos, flores frescas em cada mesa, cartões com os nomes de cada convidado nos lugares cuidadosamente escolhidos. E coloquei Júlia sentada diretamente na frente de Ricardo, com Marcelo ao lado dela, Amanda na cabeceira da mesa. Radiante e completamente alheia. Eu sabia o que estava fazendo. Sabia que aquele jantar seria uma bomba relógio. Mas estava cansada. Cansada de mentir. Cansada de confirmar alibis. Cansada de ser invisível enquanto testemunhava destruição após destruição. Então, pela primeira vez em 15 anos, decidi não fazer nada. Apenas observar. A noite do jantar chegou. Era uma sexta-feira de setembro. O restaurante estava perfeito. Luzes suaves, música ambiente discreta, serviço impecável. Os convidados começaram a chegar. 20 pessoas no total. Advogados, esposas, amigos antigos, família. Todos vestidos elegantemente. Todos sorridentes. Todos completamente inconscientes do que estava prestes a acontecer. Ricardo chegou com Amanda. Ele estava tenso. Vi pela forma como segurava a taça de vinho antes mesmo de beber, pela forma como seus olhos vasculhavam a sala. Ele ainda não tinha visto Júlia. Marcelo chegou minutos depois, com ela no braço. Júlia estava deslumbrante em um vestido azul marinho, sorriso tímido, anel de noivado brilhando em sua mão esquerda. Quando Ricardo os viu, sua face ficou completamente branca. Por um segundo, pensei que ele fosse desmaiar. O jantar começou. Entradas foram servidas. Conversas fluíam. Amanda estava radiante, agradecendo a todos por virem celebrar seu aniversário de casamento. Ela fez um brinde emocionado sobre amor duradouro, compromisso e fidelidade. Ricardo mal conseguia olhar para ela. Seus olhos continuavam encontrando Júlia do outro lado da mesa. Ela estava visivelmente desconfortável. Evitava seu olhar.
Segurava a mão de Marcelo com força talvez excessiva. Marcelo, completamente alheio, conversava animadamente sobre os preparativos do casamento deles, como tinham encontrado o local perfeito, como Júlia havia escolhido o vestido, como ele não via a hora de finalmente se casar com a mulher da sua vida. Cada palavra era uma faca. Vi Ricardo encolher-se a cada menção ao casamento. Vi Júlia ficar cada vez mais pálida. Vi Amanda, ainda feliz e inconsciente, servir mais vinho e fazer mais brindes. A tensão na mesa era palpável, mas apenas para quem estava prestando atenção. E apenas 3 pessoas estavam realmente prestando atenção: Ricardo, Júlia e eu. Os outros conversavam, riam, comiam, completamente alheios. Foi durante o prato principal que as coisas começaram a desmoronar. Uma das esposas dos sócios, um pouco embriagada pelo vinho, fez uma pergunta inocente para Júlia. Como ela e Marcelo se conheceram? Júlia hesitou. Apenas uma fração de segundo, mas eu notei. Ricardo notou. Ela disse que se conheceram através de amigos mútuos. Foi há 2 anos. Foi amor à primeira vista. Marcelo sorriu e complementou a história. Disse como ficou fascinado por ela desde o primeiro momento, como levou meses para juntar coragem para pedi-la em casamento, como sua vida só fez sentido depois que a conheceu. Amanda achou adorável. Comentou como era lindo ver amor verdadeiro, como era raro encontrar isso hoje em dia. Então, outra pessoa na mesa, um dos amigos antigos de Ricardo, fez a pergunta fatal. Ele olhou para Júlia e perguntou inocentemente se ela e Marcelo tinham passado por aquela fase difícil que todo casal passa, aquele período de dúvidas, se ela já havia pensado em desistir. Júlia ficou completamente imóvel. A taça de vinho parou no ar. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Ricardo estava olhando fixamente para o prato. Marcelo estava sorrindo, esperando a resposta dela. Amanda conversava com alguém ao lado e nem notou a pergunta. E eu observava tudo. Júlia finalmente respondeu. Sua voz estava controlada, mas havia algo nela. Uma tensão, uma rachadura imperceptível. Ela disse que sim, que houve um momento alguns meses atrás em que ela quase desistiu, que conheceu alguém, que ficou confusa, que pensou que talvez estivesse com a pessoa errada. A mesa ficou em silêncio. Não um silêncio completo. As outras conversas continuavam. Mas em volta de Júlia, Marcelo e Ricardo, tudo parou. Marcelo virou-se lentamente para ela. Seu sorriso havia desaparecido. Ele perguntou muito calmamente o que ela quis dizer com isso. Júlia estava presa. Ela havia começado a verdade e agora não conseguia parar. Ela disse que não era importante, que foi um erro, que ela escolheu ficar com ele, que o amava. Mas Marcelo não aceitou. Ele pressionou. Quem era essa pessoa? Quando isso aconteceu? Por que ela nunca contou? Ricardo estava completamente imóvel. Ele sabia o que estava vindo. Tentou mudar de assunto. Tentou fazer uma piada. Tentou chamar um garçom. Mas Marcelo ignorou tudo. Seus olhos estavam fixos em Júlia. Ele queria respostas. E então aconteceu. Júlia olhou diretamente para Ricardo. Foi apenas um segundo. Apenas um olhar. Mas foi o suficiente. Marcelo seguiu o olhar dela. Viu Ricardo congelado, pálido, incapaz de esconder a culpa estampada em seu rosto. A compreensão atravessou o rosto de Marcelo como uma onda. Primeiro confusão, depois descrença, depois horror. Ele olhou para Ricardo, olhou para Júlia, olhou para Ricardo novamente e perguntou com uma voz que cortava o ar como vidro quebrado se tinha sido ele. Se seu melhor amigo de 30 anos tinha sido o homem que quase destruiu seu relacionamento. Se o padrinho do seu casamento tinha dormido com sua noiva. Ricardo não respondeu.
Não precisava. Seu silêncio era a confissão mais clara que poderia existir. A mesa inteira estava em silêncio agora. Todos tinham parado de comer. Todos estavam olhando. Amanda deixou cair o garfo. O som ecoou pelo restaurante. Marcelo levantou-se. Sua cadeira caiu para trás. Ele olhou para Ricardo com uma expressão que misturava ódio, traição e dor profunda. Disse apenas uma palavra: covarde. Então pegou o casaco e saiu do restaurante. Júlia correu atrás dele, chorando. Amanda estava em choque. Ela olhava para Ricardo como se estivesse vendo um estranho. Perguntou se era verdade, se ele havia traído não apenas ela, mas também seu melhor amigo, se ele havia destruído duas famílias ao mesmo tempo. Ricardo tentou explicar. Tentou dizer que foi um erro, que não significou nada, que ele amava Amanda, que estava arrependido, mas suas palavras eram vazias, patéticas. Amanda levantou-se com dignidade silenciosa, colocou o guardanapo na mesa, olhou para Ricardo com olhos secos e disse que quando ele chegasse em casa, ela não estaria lá. Então saiu, seguida pelos outros convidados constrangidos que tentavam não olhar diretamente para Ricardo. Em 10 minutos, o restaurante estava vazio. Apenas Ricardo permanecia sentado, sozinho em uma mesa preparada para 20 pessoas. Pratos pela metade, taças de vinho abandonadas, velas ainda queimando. Eu estava no canto, observando. Ele finalmente me viu. Olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez em 15 anos. Perguntou com voz quebrada: por que eu não o avisei? Por que eu organizei aquele jantar sabendo quem estaria lá? Por que eu deixei tudo desmoronar? Eu poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter dito que não era meu trabalho protegê-lo de suas próprias escolhas. Poderia ter dito que estava cansada de mentir. Poderia ter dito que ele mereceu cada segundo daquele pesadelo. Mas não disse nada disso. Apenas olhei para ele e disse que ele ouviu cada palavra que importava aquela noite. E quando finalmente prestou atenção, já era tarde demais. Passaram-se 3 meses desde aquele jantar. Ricardo foi removido da sociedade do escritório. Amanda pediu divórcio. Marcelo rompeu o noivado com Júlia e não fala mais com Ricardo. A vida perfeita que levou décadas para construir desmoronou em uma única noite. Não por causa de um escândalo público, não por causa de uma investigação, mas simplesmente porque ele finalmente teve que sentar em silêncio e ouvir a verdade. Porque em um jantar onde todos estavam falando, alguém finalmente estava prestando atenção. E às vezes é tudo que precisa. Às vezes, a destruição não vem de confrontos violentos ou revelações dramáticas. Vem apenas de estar presente, de ouvir, de finalmente prestar atenção nas palavras que estavam lá o tempo todo. Ele ouviu cada palavra e nada mais pôde ser salvo. Histórias assim não aparecem nos jornais. Elas acontecem em silêncio, nas mesas mais elegantes, e quase ninguém percebe.